Reino plant, reino das plantas, as plantas são maravilhosas. Qual que é das plantas, né, cara? São organismos eucariotos, são pluricelulares, são autótrofos. Cara, se a gente olhar para as células das plantas, para as células vegetais, a gente vai ver que a célula vegetal ela é bem diferentona, né? Ela é bem particular. Ela tem uma parede celular de celulose, ela tem vacúolos ali para armazenamento de substâncias, ela tem o cloroplasto, cara, que é uma organela super importante, uma organela com uma história linda, a história ali da endossimbiose que a gente conta outro dia, né? Da Lynn Margulis, maravilhosa Lynn Margulis, e em virtude do cloroplasto, da clorofila que está ali dentro, uma molécula, um pigmento bem importante, essas plantas, esses organismos são autótrofos fotossintetizantes. Uma coisa massa também a gente pensar, mano, qual que é a história ancestral, qual que é a ancestralidade desse grupo, qual que é a ancestralidade das plantas. Bom, isso a gente já viu em um dado momento, né? As plantas têm um ancestral, uma alga verde pluricelular, né? Lá atrás na história. Muito bem, então o ancestral aí das plantas, desse grupo de organismos tão importantes, foi um organismo pluricelular fotossintetizante que usava as clorofilas A e B para fazer essa fotossíntese. História bonita demais, cara. Uma coisa que também é válida a gente prestar atenção quando a gente vai falar de planta, que é algo bem particular, com relação à alternância de gerações. Ou seja, as plantas alternam as gerações haploides e as gerações diploides ao longo do seu ciclo biológico. Então a gente vai se deparar com terminologias como esporófito, gametófito. O que é o gametófito, cara? É a geração haploide. O que é o esporófito? É a geração diploide. Certo? Então agora vamos esmiuçar, vamos debulhar esses grandes grupos dentro do reino plant, certo? Dali. Mano, quero te mostrar uma parada. Vem aqui comigo. Cara, olha só. Essa aqui é a tabela cujo nome técnico é tabela cronoestratigráfica. É uma tabela muito legal, eu tenho bastante apreço por ela, porque ela, mano, coloca a gente dentro da perspectiva temporal, né, da história geológica da Terra. É, ela começa lá no Adeano, que é aquele momento lá pós-Big Bang, certo? E ela termina aqui no Holoceno, que é onde a gente está. Alguns dizem que nós estamos no Antropoceno. Eu resolvi trazer essa tabelinha aqui pra gente, para poder discutir com vocês como é que ela está organizada, porque em alguns momentos do que a gente está vendo aí sobre as plantas, eu vou fazer referência a algumas eras, alguns períodos, tá bom? Então ela está organizada nos éons, que são os períodos bem grandes, assim, os momentos bem grandes, né? Os éons, as eras, os períodos, as épocas e as idades, tá bom? Então é dessa forma que a tabela está organizada. Então, por exemplo, as briófitas elas vão surgir lá no Ordoviciano. Então, o Ordoviciano é esse período aqui dentro da era Paleozoica. Depois, mais para frente, vou fazer referência, por exemplo, à era Mesozoica. Essa era Mesozoica aqui, cara, é o momento em que as angiospermas estão tomando conta do rolê, certo? Então, só para a gente ter uma ideia de como que a história geológica está organizada. Tá bem? Só para isso ficar nítido para ti, e para quando eu fazer referência, você tá situado no tempo no que eu tô falando, tá bom? Natural, a gente não precisa memorizar isso, só mantém na cabeça de cor quem trabalha com isso, o geólogo, o paleontólogo. Para nós, ela é um instrumento de consulta. Então, pô, qual que é a dor do Viciano? A dor do Viciano, cara, tá aqui. Então, ele tá depois do Cambriano, que depois vai dar um Google. O Cambriano é muito importante para a explosão de diversidade, né, explosão da vida, e antes do Siluriano, certo? E assim vamos. Beleza, gente? Massa. Mano, se liga aqui, cara. Agora que você já tá familiarizado, né, com um pouco da terminologia da tabela cronoestratigráfica, esse slide, ele é muito importante, ele é muito informativo, ele é muito didático. Então ele apresenta pra gente em que momento da história evolutiva, da história geológica, que as plantas, que os grandes grupos de plantas foram surgindo. Então se liga, a gente tem aqui as algas verdes, né? E elas estão aqui justamente porque o provável ancestral das plantas foi
uma alga verde pluricelular aí, fotossintetizante, que usa clorofila A e B, pipipipopó, e que, mano, tá aí no planeta antes, né? Veja só te indica antes desse recorde temporal aqui, tá aí até hoje. O primeiro grupo que surge são as briófitas, e elas surgem lá no Ordoviciano, vai vendo, surgem lá em algum momento do Ordoviciano, cara, estão aí até hoje. Depois das briófitas surgem as pteridófitas, lá no Devoniano, certo? Ele dá uma ideia temporal, aproximadamente 410 milhões de anos atrás surgiram aí as pteridófitas, samambaia e suas amigas. Depois surgiram, né, as gimnospermas, e ainda o cara aqui que montou essa tabela, essa imagem, ainda colocou 3 grupos dentro das gimnospermas, né? Os pinheiros, que surgem lá no finalzinho do Devoniano, começo do Carbonífero, depois as cicas, que são plantas baixinhas, assim, bem bonitinhas, e o ginkgo biloba depois surgiu a posteriori, né? E, por fim, o último grupo que surge, mas não por isso menos importante, muito pelo contrário, é um grupo animal fudido, cara, dominou o planeta, que são as angiospermas. As angiospermas, elas surgem lá no meados da era mesozoica, lá aproximadamente 140, 145, 130 milhões de anos, né? E vão se diversificar lá na era cenozoica e, mano, estão aí apavorando do Oiapoque ao Chuí, em planta com flor em tudo quanto é lugar. Certo, gente? Então, bastante carinho, analisa depois com bastante calma esse slide, ele é muito importante, muito bonito e muito informativo, certo? Massa!